Bom, pessoal, então, já que a gente já fez um primeiro momento de reflexão, de problemática ali sobre modernismo, a gente vai ver como essas problemáticas se materializaram nas chamadas vanguardas europeias, né, surgindo lá na Europa, tá? Eu gostei dessa imagem, uma imagem de uma das vanguardas chamada de dadaísmo, que é uma Mona Lisa de cavanhaque. As pessoas falam bigode, mas eu acho um erro drástico não olhar pro queixo dela. Tá? Porque uma das características dessas vanguardas é justamente a problematização do passado. Tá? O passado como uma cimentação, né, de um certo conservadorismo, né, no passado tendo sido criado as bases ali das noções de divisão, né, de certo e errado, e eu acho que essa imagem é bem relevante para a gente começar a pensar sobre isso. Certo? Bom, pessoal, aqui antes das vanguardas, tá? Quem tem algum problema com essa temática, já peço desculpas, mas acho que isso também faz um pouco parte da gente olhar o atravessamento histórico das artes, tá? Então aí vocês vão ver que no próprio simbolismo já existia alguns assuntos, né, alguns tópicos, algumas modalidades de arte que começam a romper com a tradição do bom senso, do bom gosto, típico do modelo ideal de arte, né? A gente vai ver aí o Gustav Klimt, né, com uma das suas obras mais famosas, que é o Beijo ali, usando de vários elementos extra tinta, né, para criar um efeito sinestésico, e aqui do lado a masturbação feminina, né, que é uma temática que não era um assunto clássico, né, para pintura, né, então vocês comecem a ver o início da sexualidade surgindo aí no meio das artes, aí bem forte, né, bem aberto, né, um tópico bem interessante para se pensar na virada do século XIX para o século XX. Outro cara que merece bastante destaque é o Van Gogh, né? O Van Gogh vai extrapolar as noções miméticas, né? Lembra que é mimético, mímese, né? Realismo, imitação da realidade, tá? Então vocês vão ver que as imagens dele vão ser bem fantasmagóricas, né? A forma da tinta dele não é muito mimética, não é muito realista, né? Há uma própria ideia de delírio, uma ideia meio infantil, assim, que o Freud também vai gostar de tratar, né? Da mente delirante infantil que vai existir em todos os adultos, né? Mas que nas pessoas com problemas, né, psicológicos, ela emerge de uma forma mais radical. Então olha ali o trechinho. Van Gogh é o artista pioneiro pós-impressionista. Né, o impressionismo do Monet maneia aquela ideia de figurativismo, mas com uma pincelada diferente, né? Na decisão de romper com as regras acadêmicas para valorizar a expressão interior, desnudando a angústia da alma humana através de traços distorcidos, uma atmosfera lúgubre e cores imaginárias. Tá? Então o quarto em Arles ali dele e o autorretrato, né? Lembrando que o Van Gogh cortou sua orelha, né? A famosa episódio biográfico de sua vida, ele cortando sua orelha, provar seu amor por Gauguin. Tá? E aí nós vamos ao expressionismo. Vamos começar a falar das 5 vanguardas, tá, pessoal? Essa nossa aula vai ser sobre vanguardas europeias. O expressionismo, eu trouxe aí 2 trechinhos aí de comentários críticos, né, do Rice e do Anatole Roosevelt. O expressionismo já não pretende reproduzir a realidade exterior e opõe ao drama naturalista de ambientes sociais um drama de ideias, em contexto fortemente emocional, ideias expressas através de uma sequência livre de imagens simbólicas, tá, gente? Então vocês comecem a ver que a ideia, né, vai sobressair ao naturalismo, né, ao realismo. Então a ideia da cena é mais importante que a descrição pictórica da cena. Tá? Expressionismo funcionaria como uma radiografia que não apresenta semelhança exterior com o objeto, mas revela a estrutura interior deste, como nenhuma fotografia poderia fazê-lo. Comecem a ver uma certa... como aparece nos termos críticos um antagonismo à fotografia. Então, no sentido de que a fotografia captaria o mundo externo, o mundo figurativista, o mundo pictórico, né? Então, as vanguardas vão se propor a tentar encontrar uma essência, algo intrínseco ao objeto a ser pintado, né? Ou analisado,
certo? Então algumas imagens aí, vejam outras temáticas bem fortes, né, como suicídio, tá? Tristeza, melancolia, isso vai aparecer bastante. Vejam as cores como são bem diabólicas, né? Vermelho, preto, roxo, né? Umas cores bem fortes assim. Então o termo expressionismo foi cunhado em 1901 pelo pintor francês Julian Auguste Hervé, no Salão do Independente em Paris. E ele tinha uma forte relação com uma outra vanguarda que a gente não acaba vendo aqui, tá? Mas fica aí a dica, né? Chamado fauvismo, né? Fauve vem de feras, né? Numa busca de movimentos viscerais, mais espontâneo, infantil, diabólico, agressivo, instintivo, antirracional, livre, né? Então os fauvistas, eles não tinham aquele cuidado na pintura, eles eram mais tracejados fortes, né, espontâneos, tentando evocar o lado mais instintual do ser humano. O estudo da psicanálise, por Sigmund Freud, aprofundou o caráter neurótico do ser humano, duvidando da realidade objetiva para legitimar as distorções psíquicas que fazemos no nosso redor, né? O que Freud mostrou, de certa forma, vou usar uma expressão bem forte, tá? Bem generalizada, mas é que, de certa forma, cada um de nós vive a nossa própria hipnose, né? Não existe um mundo objetivo, claro, imaculado, né, puro, né, de qual todo ser humano é capaz de chegar a ele. Não, a gente já é sempre atravessado pelos nossos desejos, pelas nossas faltas, pela nossa própria neurose. E aqui eu estou falando neurose não no sentido patológico, todos nós temos as nossas próprias neuroses, né? A pessoa mais saudável, embora seja ridículo a gente dicotomizar entre saudável e doente, né? Mas a pessoa mais assim, a lúcida do mundo vai ter as suas próprias neuroses de pertencimento de classe, de pertencimento de cor, de pertencimento de sexualidade, e vai fazer com que a gente tenha sempre limites ao enxergar a realidade. Tá? Foi a primeira vanguarda, tá? Não possuindo um sistema organizado, né? Não diferente das outras vanguardas que tiveram manifestos, grupos de estudos, reuniões e tal. O expressionismo foi mais espontâneo, tá? Surgiu junto ali com o simbolismo, né? Era uma manifestação ideal contra o positivismo, contra o impressionismo, contra o naturalismo. Então a gente poderia dizer que em termos de característica a gente tem um antinaturalismo, uma valorização da subjetividade, não uma subjetividade emocional pura, naquele sentido romântico, mas uma subjetividade no sentido da imaginação, da memória, das ideias, da intuição, né, do inconsciente, da estética do feio e do grotesco, né, daquilo que não é o bom senso, o bom gosto, o pensamento, né, lapidado pela razão, tá? O contexto tem a ver, né, com os anos iniciais ali da guerra, né, as atribuições que estavam acontecendo, a guerra principalmente na Alemanha, né, a Alemanha vai se tornar o berço do expressionismo a partir da Primeira Guerra Mundial. Inclusive é da Alemanha que volta a Anita Malfatti, que a gente vai ver mais tarde, que é, digamos assim, um dos gatilhos do modernismo aqui no Brasil. Tá? Os principais temas é a expressão do pessimismo, da angústia, do desespero, da tristeza, da dor, do isolamento, da solidão, né? A deformação da realidade. Você pode estar me perguntando aí, tá, por que eu viria uma arte nesse sentido? Bom, a pergunta é, por que não viria uma arte nesse sentido? Né? A arte é a incapacidade do eu de ser pleno. Né? Então o eu, sujeito, quando não se sacia com a realidade, ele busca a arte. Né? Então nada melhor do que encontrar na arte aqueles temas das pessoas que estão insatisfeitas, né? Das pessoas que sofrem. Né? Então a arte, ela é um remédio. Uma frase do Lima Barreta, né? Literatura, ou, não me lembro, vou parafrasear, ou me machuca ou dá aquilo que eu quero. E às vezes os dois, né? Às vezes a gente olha um quadro, aquilo nos machuca, né? Mas justamente essa machucada é como se fosse uma vacina, vai doer, mas, né, vai nos tornar melhor, vai nos tornar mais fortes depois. Tá? Então as imagens ganham um caráter bastante metafórico, bastante alegórico, elas são representação de ideias, elas não são a cena por si, mas elas têm algo, né, intrínseco a nos ser dito. Em termos de técnica, a gente vai ver cores muito fortes, puras, contrastantes, né, nas formas retorcidas, pinceladas bastante agressivas. Tá? Dessa forma, não é uma perspectiva nem de luz que importa muito, né, como era no impressionismo, visto que elas são propositalmente alteradas, né, com influência da xilogravura, e alguns resgates de elementos românticos, mas geralmente do romantismo mais, sabe, mais ortodoxo, mais forte, assim, mais agressivo. Não aquele romantismo idealizador, minha terra tem palmeiras, onde quer saber. Certo? Vamos ver alguns quadros aí do Otto Dix, A Guerra. Olha que interessante como começa com os soldados, né,
da guerra, depois no meio ali vem uma cena terrível, né, de destruição, e no final tem quase que o inferno, né, sendo nos representado. Vou passar alguns trechos aqui, deixa eu ir para esse aqui que é mais legal. O expressionismo contra o mundo robótico. Olha o que este crítico Gerd Bornheim, ou Bornheim, né, vai dizer. Mas além da guerra, há ainda outras diretivas, como por exemplo uma veia intimista, que a miúde se deixa ligar à nostalgia de uma vida integrada à natureza. Esta contraposta à brutalidade da grande cidade. Então eles têm uma espécie de antagonismo, né, à proposta do mundo urbano, mecanicista, robótico, né? E há a grande cidade com seus conflitos inéditos, ou o embate entre o homem e a máquina, ou ainda a crítica do homem robotizado, tema novo, praticamente ausente da obra de Marx, e que começa a ser explorado esteticamente pelo expressionismo. Né? Então é interessante também que a gente pensa que é uma obra negativa, né? Uma obra meio urbana, mas é uma obra que está justamente vindo a problematizar a forma como o ser humano e o robô e a máquina estão vindo a se fundir, né? Se tornando uma coisa só. Tá? Trouxe aí um poema expressionista, quem quiser dar uma olhada depois pode dar uma olhada, tá? Não vou ler todo, não vai dar muito tempo. E a obra que desencadeou o expressionismo, talvez, né? A obra mais famosa do Edvard Munch, né? O Grito, né? A obra mais foi vendida há pouco tempo mais caro do mundo, né? Óbvio que se o Louvre fosse vender a Mona Lisa, provavelmente é bem mais caro, né? Mas em termos de comércio foi a obra mais cara esses tempos aí. Não sei se alguma passou. Desculpa se eu estou desatualizado. Vamos ver a frase do Edvard Munch sobre essa obra aí, né? Passeava com 2 amigos ao pôr do sol, o céu ficou de súbito vermelho sangue, eu parei exausto e inclinei-me sobre as muretas. Havia sangue e línguas de fogo sobre azul escuro do fiord e sobre a cidade. Os meus amigos continuaram, né? Para quem não viu, os amigos dele estão ali atrás, ó. Mas eu continuei ali a tremer de ansiedade, senti o grito infinito da natureza, né? Então olha essa relação meio simbiótica aí com a natureza, né? Como se a natureza fosse mais do que a árvore, o monte, não sei o que, mas como se ela fosse uma ideia mesmo, né? Bom, vamos ao futurismo, pessoal. O futurismo arte e ação, né? Escrito pela primeira vez no Manifesto Futurista em 1909, pelo Filippo Marinetti, publicado no jornal Le Figaro, em Paris. Parigi, como diriam os italianos. Eu separei alguns textos aí que eu acho bem relevantes, né? Caiu no Enem aí 2019. Então fica bem atento. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito, a energia e a temeridade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui enaltecido a mobilidade pensativa, o êxtase e o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Um automóvel rugidor que parece correr sob a metralha é mais belo que a vitória de Salmotrácia. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destrutor dos anarquistas, as belas ideias que matam e o menosprezo à mulher. Nós queremos demolir os museus, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Isso lembra muito o discurso de algumas pessoas atualmente, né, pessoal? Guerra, o próprio Covid como uma higiene do mundo, algumas pessoas devem morrer, faz parte, né, as mais fracas vão morrer, menospreza a mulher, né, patriotismo, militarismo, né, demolir museus, né, lembra do incêndio dos museus ano passado, retrasado, 2018, acho, né. Então, existe um certo discurso de extrema direita que veria a corroborar bastante aí com o Manifesto Futurista nos dias de hoje, uma coisa quase que malthusiana, de limpeza social, certo? Então a vitória de Salmotrácia, para quem não entendeu, é isso, né? Ele está dizendo que um carro ali no meio, né? Ele diz que um carro rugidor é mais belo que a vitória de Salmotrácia. A vitória de Salmotrácia, considerada uma das obras artes da antiga Grécia, né? Com todos os detalhes, né? Dos panos em movimento, o detalhe das asas, está lá no Museu do Louvre até hoje, né? Então, Filippo Marinetti, que lançou o Manifesto Futurista, o futurismo queria ver o mundo, né? Dentro de um automóvel a 100 km por hora, otimista, renovador, antitradicional, heróico, dinâmico. Foi uma das expressões do fascismo depois, a partir de 22. Tá? Algumas obras aí do Carlos Carrà, Luigi Russolo, Natália Ganchorova, Umberto Boccioni, que eu acho que é o nome mais importante, tá? Das artes aí, da arquitetura, da Antônio Sant'Elia, da música do Balila Pratella, La Guerra, quem quiser ver no YouTube pode ver, a escultura do Umberto Boccioni, tá?
a poesia do Vladimir Mayakovsky, Balalaika,